Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver origem e natureza dos espíritos. Esse estudo se encontra no livro 2 do Livro dos Espíritos, que vai tratar do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e esse primeiro capítulo é especialmente dedicado ao estudo dos espíritos. A pergunta de número 76 é a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? O que é um espírito? A resposta que os espíritos deram a Kardec. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Basicamente, nós temos três elementos formadores do universo. O princípio material, que é matéria, tijolo, pedra, flor, né? Corpo físico, princípio material. A individualização da inteligência, que é o espírito, e Deus Pai, criador de tudo, criou tanto o princípio inteligente como o princípio material. E ele diz aqui que os espíritos são seres inteligentes da criação. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Quando que eu nasci enquanto espírito? A resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo como Ele nos criou, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se por isto entenderdes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente, mas quando e como Ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Eis o mistério. Ninguém sabe, né? Vou ter uma data de aniversário do espírito, não. Foge da nossa compreensão entender como e quando Deus nos criou. 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Kardec perguntou, o espírito, mandou uma resposta curta e grossa. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então ele falou assim, não força amizade não, tá? Ninguém sabe quando que eles foram criados. A pergunta de número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? A resposta é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Então, aquele simbolismo da Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, de que Deus criou por 6 dias e no 7º descansou, é um simbolismo. Dá para imaginar Deus lá de braço cruzado? Hoje eu estou com preguiça, não vou fazer nada não, cansei de criar espírito, quero saber de nada não. Não, é um simbolismo. Para quem quer entender melhor esse simbolismo, eu recomendo procurar no YouTube Haroldo Dutra Dias, Gênesis à Luz do Espiritismo. É um estudo muito interessante, tá? Mas Deus não fica ocioso, não. A pergunta 82. É correto dizer-se que os espíritos são
imateriais, que eles não têm matéria, os espíritos responderam para Kardec: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Como é que eu vou dizer para um cego que nasceu cego como é a cor vermelha? Ele continua: imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa, não pode ser uma fumacinha, né? É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Aí Kardec comenta: dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. E para finalizar, a pergunta de número 83, os espíritos têm fim? A gente já viu que eles têm começo, né? Eles têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Espera um pouquinho, né? Já que o espírito tem um quê de matéria, mesmo que a gente não entenda, então ele termina, como é que é isso? Os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. Então, não é porque eu não entendo, por exemplo, não é porque eu não entenda a teoria da relatividade que eu vou dizer que ela não presta para nada. Eu não sei, só porque eu não entendo quer dizer que ela não é boa. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, a gente teve uma pequena visão. Recapitulando: espírito, individualização do princípio inteligente. Criado por Deus, portanto, tem um começo. Não tem fim. Se ele não é matéria, como um tijolo, ele também não é nada, né? Não pode dizer que ele não é nada. É uma coisa que a nossa inteligência não consegue captar. Eu vou sugerir a vocês também, sobre essas coisas de espírito e matéria, que retomem a leitura das perguntas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Resumindo, de 21 a 28, para entenderem melhor o que é espírito e o que é matéria. Se vocês estiverem vendo esse vídeo pelo YouTube, façam sua inscrição no canal, cliquem se vocês gostarem, né? Deem um joinha, que aí o YouTube vai entender como um vídeo relevante e vai aumentar a divulgação. Por que é importante aumentar a divulgação?
para que mais pessoas tenham contato com o livro dos Espíritos. Às vezes a pessoa quer estudar, tem interesse, mas tem dificuldade em ler e entender por si mesmo. Então a gente está aqui para ser uma mediadora desse conhecimento que vem do Pai e não de mim. Compartilhem o vídeo, se quiserem, deixe seus comentários. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigada!